Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais informações do dia saiu justamente aqui do Palácio do Planalto, onde a gente está agora. O governo federal autorizou o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança nos presídios. E enquanto o governo reunia toda a equipe de inteligência aqui no Palácio do Planalto, lá no Rio Grande do Norte, mais um problema com rebelião de presos, justamente na penitenciária, onde no fim de semana ocorreu mais um massacre no país. Tudo isso você confere com a gente a partir de agora na TV Brasil e na Rádio Nacional. Olha, diante da gravidade da crise carcerária no país, o presidente Michel Temer reuniu hoje a equipe da área de inteligência, de vários órgãos de inteligência, aqui no Palácio do Planalto. E após esta reunião, anunciou medidas para reforçar o apoio aos governos estaduais que fizerem solicitação deste apoio federal. Foi autorizado o uso de forças armadas nos presídios para trabalhar na parte de revista e fazer toda aquela parte de varredura nas penitenciárias. Quem tem os detalhes do que foi anunciado hoje aqui no Palácio do Planalto é Maíra Heinen, diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. É isso mesmo, as Forças Armadas vão atuar dentro dos presídios para detectar e apreender armas. A determinação é do presidente Michel Temer e foi anunciada após reunião com o Sistema Brasileiro de Inteligência, como você disse agora há pouco. A intenção do governo é implementar medidas para solucionar a crise no sistema penitenciário. De acordo com o porta-voz do presidente, Alexandre Parola, a crise ganhou contornos nacionais e exige uma atuação extraordinária do governo federal. Vamos acompanhar o que disse o porta-voz Alexandre Parola. Diante da crise no sistema penitenciário nacional, o presidente da República decidiu lançar novas medidas de apoio aos governos estaduais, que são os responsáveis constitucionais pelos estabelecimentos carcerários. Sem prejuízo desta responsabilidade, é fato que a crise ganhou contornos nacionais, o que exige a ação extraordinária do governo federal. Em uma iniciativa inovadora e pioneira, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Essa operação visa restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros. Os militares vão trabalhar com equipamentos eletrônicos e fazer inspeções periódicas nas penitenciárias. Mas a assessoria do Palácio do Planalto informou que os homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não vão lidar diretamente com os presos, o que compete aos governos estaduais. A presença dos militares vai ser coordenada pelo Ministério da Defesa, que vai definir quanto tempo a medida deve durar. O Executivo também vai criar um comitê de integração e cooperação que será composto pelos Ministérios da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. As pastas vão trabalhar em parceria, como foi feito durante os Jogos Olímpicos do ano passado. Hoje também no Ministério da Justiça, os representantes dos governos estaduais se reuniram em Brasília e pediram ao governo federal a criação de um fundo exclusivo para a segurança pública. O secretário de Segurança do Amazonas, Sérgio Lúcio Fontes, disse que o problema dos presídios vai além de uma questão estadual e passa pela segurança das fronteiras, tráfico de drogas e facções. Vamos conferir o que disse o secretário de Segurança do Amazonas, Sérgio Fontes. Dentro do presídio ele está protegido. Dentro do presídio, ele tem o comando total da situação. Dentro do presídio, ele não corre nenhum risco de ser agredido pelo inimigo externo. Ou seja, ele está mais protegido dentro do presídio do que o cidadão fora dele.
Os secretários sugeriram, então, a criação de um fundo exclusivo para a segurança pública. Outras medidas anunciadas são o aumento imediato na patrulha rodoviária, com auxílio da Força Nacional de Segurança para coibir a circulação de criminosos, de armas e drogas, e o reforço na segurança das fronteiras. Roseane. Obrigada, Maíra. Ainda sobre o resultado desta reunião no Ministério da Justiça, eu recebo a informação aqui do próprio Ministério de que também ficou discutida nesta reunião e decidida a instalação imediata de 27 núcleos de inteligência nos estados e no Distrito Federal. Isso estava previsto já naquele Plano Nacional de Segurança anunciado pelo governo. A atuação integrada para a abertura de novas vagas em presídios em modelos de alas e prédios modulares, e tem também um repasse imediato aos estados de 295 milhões e meio de reais, sendo 147 milhões para aquisição de bloqueadores de celular, 70,5 para scanners e mais de 77 milhões para tornozeleiras. Ainda a respeito destas reuniões que ocorreram hoje, essa decisão do governo federal de permitir o uso das Forças Armadas nos presídios onde houver essa solicitação, nos estados onde houver essa solicitação dos governadores, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ele vai fazer um detalhamento maior amanhã sobre toda essa atuação das Forças Armadas, mas ele já conversou com a imprensa hoje também, justamente ressaltando esse ponto que a Maíra disse aí, de que não haverá esse contato direto com os presos. Agora, Raul Jungmann destacou outros 2 pontos importantes nesse trabalho para enfrentamento da crise carcerária. Um é exatamente o fato de precisar, e que o governo está empenhado também em fazer um trabalho maior nas fronteiras para evitar a entrada de drogas e de armas, exatamente para poder cortar aí esse material que entra e que termina abastecendo o tráfico no país, consequentemente abastecendo essas facções criminosas. Além disso, Raul Jungmann ressaltou também que é preciso atuar para evitar que os criminosos terminem transformando as penitenciárias em escritórios do crime. Os presídios hoje são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado que se nacionalizou, crime esse que vem saindo da esfera propriamente da segurança pública a um desafio às instituições. E isso não é nem será tolerável. Por isso, nós estamos engajando as Forças Armadas para que, junto com os governos estaduais, com as polícias, com a Polícia Federal, enfim, com todas as agências, deem um rotundo basta a esta situação. Olha, e hoje, uma das autoridades que estavam aqui em Brasília para discutir esse enfrentamento da crise carcerária foi o governador do Rio Grande do Norte. Ele veio justamente pedir apoio nesse reforço da atuação federal e, na ocasião, falou sobre o problema que estava sendo enfrentado no Rio Grande do Norte. No mesmo momento que ele estava aqui em Brasília, inclusive conversando com a imprensa, lá no Rio Grande do Norte, presos reiniciavam uma rebelião. Quem tem os detalhes da Agência Brasil é a Carolina Pimentel. Rosiane, isso mesmo. Os presos da penitenciária de Alcaçuz, que fica aí na região metropolitana de Natal, voltaram a ocupar os telhados da unidade. Dezenas de presos estão espalhados pelo pátio do presídio. É a terceira vez que os presos tomam o telhado da penitenciária desde o fim de semana, quando foi registrada a primeira rebelião. Há relatos também de confronto entre detentos de facções criminosas rivais. As autoridades não confirmam esses confrontos e dizem que a polícia está retomando o controle da penitenciária aos poucos. De acordo com o governo do estado, os presos que estão no telhado hoje não fazem parte do grupo que iniciou a rebelião de sábado, que já deixou pelo menos 26 mortos. Como você disse, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, estava aqui em Brasília, participando de uma reunião com o ministro da Justiça. E também teve aí uma reunião com o presidente Michel Temer sobre essa crise nas penitenciárias. O governador, após esse encontro, disse que 5 chefes de facções criminosas já foram retirados da penitenciária de Alcaçuz e serão levados para presídios federais. Ele afirmou também que a situação na penitenciária está sob controle. Vamos acompanhar aí mais o que disse o governador do Rio Grande do Norte. Só que pode entrar dentro do presídio é o BOPE e o batalhão de choque, que já entrou
já extraiu os líderes e estamos tentando evitar fuga. Porque se a polícia entrar dentro do presídio, pode haver novas mortes, confrontos policiais, aí vai ser uma nova Carandiru. Então temos que evitar isso acontecer. Nós vamos entrar em casos de extrema necessidade. Até então nunca tinha tido um confronto, até hoje, dentro dos presídios, entre PCC e sindicato. Cada um trabalhava separadamente, mas agora virou uma guerra que começou no Amazonas, isso é uma retaliação. Essa briga não é do Rio Grande do Norte, é uma retaliação ao que aconteceu em Amazonas. É uma vingança ao caso de Amazonas. Então, aconteceu no meu estado, infelizmente. Rosiane, então nós conferimos agora o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, falando sobre a situação da penitenciária de Alcaçuz e o clima lá continua muito tenso, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho volta com outras informações ainda sobre essa crise carcerária. Mas a gente viu aí que o governador, inclusive, ressaltou a situação lá do Amazonas. Ele fez referência justamente ao fato de o primeiro massacre deste ano ter ocorrido lá e, no entendimento do governador Potiguar, esta rebelião com o massacre que houve no Rio Grande do Norte foi justamente uma retaliação desses grupos criminosos rivais. Aí agora a gente vai até Manaus para saber com o nosso repórter da Agência Brasil, Marcelo Brandão, como é que está a situação lá hoje. Se já começou a ser normalizado, a gente lembra que visitas foram suspensas, até a entrada de alimentos ficou proibida por um período. Marcelo, conta para a gente então se já começou a normalizar essa situação. Boa tarde. Boa tarde, Rosiane. Aos poucos a rotina começa a ser restabelecida no sistema prisional do Amazonas. Hoje foi o primeiro dia de entrega de alimentos aos detentos do Compage, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, desde a rebelião do início do ano. O início da entrega de alimentos estava previsto para as 8 da manhã, mas os parentes dos presos só começaram a entrar às 10h30 da manhã. Com isso, foi formada uma longa fila às margens da BR-174, que dá acesso ao complexo. Apesar do atraso, não houve confusão no local. Os parentes dos presos tiveram que caminhar cerca de 2 km com sacolas pela pista de acesso ao portão do Compage para entregar comida e materiais de higiene pessoal. Nesse primeiro momento, apenas alimentos não perecíveis serão permitidos, ou seja, nada que precise de fogo e gás para o preparo vai entrar no complexo penitenciário. Segundo fontes ligadas ao governo do estado, a ideia inicial é liberar as visitas já nas próximas semanas. É com você, Rosiane. Obrigada, Marcelo. E a gente volta à Agência Brasil para conversar com Carolina Pimentel, porque hoje também foi um dia de várias reuniões na área do judiciário, que está discutindo essa situação da crise carcerária no país, né, Carolina? Foi sim, Rosiane. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime de Oliveira, ele disse que a crise nos presídios não diz respeito ao judiciário, que esta crise é responsabilidade do Poder Executivo, que é responsável pela administração das penitenciárias do país. O magistrado falou sobre esse assunto justamente após um encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Mas ele disse que não conversou com a presidente do STF sobre esse assunto, sobre essa questão da crise prisional. E quem esteve também com a ministra Carmen Lúcia foi o ministro da Educação, Mendonça Filho, que firmou um contrato com o Judiciário para o fornecimento de 20 mil livros para bibliotecas que vão ser instaladas em 40 penitenciárias do país. E uma penitenciária feminina em Minas Gerais será a primeira unidade prisional do país a ter uma biblioteca implantada. Isso vai acontecer na próxima quinta-feira. Nesse evento, depois desse encontro, o ministro também acabou falando do Enem e informou que o exame não poderá ser mais usado para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. A partir de agora, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é que vai ser usado para obter esse certificado. Segundo o ministro, essa mudança é porque o Enem exige do candidato muito mais conhecimento de assuntos e matérias do que é preciso para ter a certificação do ensino médio. Lembrando que a maioria dos candidatos que faz o Enem faz o exame para conseguir entrar na universidade. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre a crise no sistema carcerário nacional, até porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem greve dos agentes penitenciários. A gente vai falar também sobre outra pauta e na área econômica. Aguarda aí, é um pouquinho só. Eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu conosco que o presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para o trabalho de revistas em presídios nas unidades da federação, onde houver solicitação do governo por esse reforço, esse apoio federal. Você verificou também que lá no Rio Grande do Norte, os presos reiniciaram uma rebelião hoje. Agora, neste bloco, a gente vai continuar falando de crise carcerária, mas antes, a gente vai a São Paulo para saber informações da nossa repórter da TV Brasil, Sara Kines, a respeito de um problema que houve hoje em relação a um trabalho, uma ação, uma operação de reintegração de posse que terminou com gente presa. Hoje pela manhã, uma reintegração de posse em um terreno particular que era ocupado por 700 famílias na zona leste da capital paulista teve conflito entre os moradores e a tropa de choque da Polícia Militar. O líder do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, foi detido e encaminhado para a delegacia. De acordo com a polícia, Boulos foi detido por desobediência à ordem judicial e por incitação à violência. Em nota, o MTST afirma que a prisão é um absurdo, já que Guilherme Boulos buscava mediar o conflito. A ocupação, conhecida como Comunidade Colonial, fica no bairro São Mateus, no extremo leste da capital paulista, e as famílias viviam no local há 1 ano e meio. A reintegração começou hoje por volta das 7 da manhã e, com a resistência das famílias, a polícia usou gás de pimenta e bombas de gás lacrimogênio. Guilherme Boulos continua detido na delegacia de São Mateus, mas pode ser liberado a qualquer momento. É com você, Rosiane. Obrigada, Sara. E olha, hoje, aí agora sim, voltando ao tema da crise carcerária no país, hoje, agentes penitenciários, integrantes da Polícia Civil no Rio de Janeiro, decidiram paralisar algumas atividades, justamente por causa daquele problema da crise financeira do Estado, o atraso no pagamento de salários. Uma decisão polêmica, porque entra naquela discussão jurídica sobre se policiais podem ou não fazer paralisações. Mas quem tem detalhes para a gente sobre esta situação é Marcelo Castilho, diretamente do Rio de Janeiro. Desde o primeiro minuto desta terça-feira, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio de Janeiro cruzou os braços. Eles reclamam no atraso do pagamento do 13º e também do salário do mês de dezembro. Aqui no Complexo Penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade, a movimentação foi conturbada durante a manhã. Isso porque familiares de presos que vieram para o dia de visita não puderam entrar. Eles reclamaram que muitas comidas, remédios e também roupas não puderam ser entregues. A SEAP, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, disse que está mantendo todas as atividades normalizadas e que não dará mais informações por questões de segurança. A paralisação dos servidores prisionais do Rio de Janeiro termina na próxima segunda-feira, quando a categoria vai se reunir novamente em assembleia para definir os rumos do movimento. Olha, em relação à situação de agentes penitenciários, hoje aqui em Brasília teve também um ato desta categoria. Eles fizeram uma mobilização, um protesto na esplanada dos ministérios para exigir do governo a contratação de agentes penitenciários que passaram em concursos, mas que não foram convocados, inclusive aqui na unidade da Federação do Distrito Federal. E aí o representante da categoria trouxe uma carta, protocolou no Ministério da Justiça para ser encaminhada diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, justamente expondo essa situação da falta de agentes penitenciários. E ele chegou a afirmar, o representante da Federação Brasileira dos Servidores Penitenciários, Leandro Alan Vieira, ele chegou a afirmar que o país teria que aumentar 30 vezes o número de agentes penitenciários para ficar num padrão que é o padrão recomendado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, que, segundo ele, é de 5 presos para cada agente. Portanto, teve essa manifestação aqui também. Voltando à situação do Rio de Janeiro, a gente lembra que esta semana tem a expectativa do fechamento de forma protocolar mesmo daquele acordo do governo do Rio de Janeiro com o governo federal para tentar um socorro financeiro ao Estado. É a previsão, inclusive, de que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele retorne mais cedo do fórum em Davos, na Suíça, justamente para tocar aqui essa negociação que, como o próprio ministro já ressaltou, a negociação
negociação do socorro na crise financeira do Rio de Janeiro vai servir aí de base também para a negociação com outras unidades da federação. Mas hoje, Meirelles está, sim, lá no Fórum na Suíça e a gente tem informações sobre as discussões econômicas que estão ocorrendo por lá. Quem tem informações para a gente é a nossa correspondente, Aline Moraes. No primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, quem inaugurou os discursos foi o presidente chinês Xi Jinping. Aliás, ele é o primeiro líder da China a participar de uma edição desse encontro. Xi defendeu o avanço da globalização e do livre mercado. Disse que, apesar dos receios e dos problemas que a globalização gera, não dá para colocar nela a culpa por todos os males do mundo. No caso, por exemplo, da crise econômica, ele afirma que a culpa é da busca desenfreada por lucro e da falta de regulação. Xi Jinping também fez uma crítica ao protecionismo e, apesar de não ter usado nomes, deu a entender que a mensagem se dirigia ao presidente eleito dos Estados Unidos. Afinal, Donald Trump já disse que vai ter como prioridade o comércio interno do país e acenou com a possibilidade de aumentar os impostos sobre produtos da China, exatamente para proteger a indústria norte-americana dessa concorrência. Mas para o presidente chinês, a busca por esse protecionismo é o mesmo que se trancar em um quarto escuro. Ao mesmo tempo em que deixa do lado de fora a chuva, o vento, você também não recebe luz e água. Foi essa a metáfora que o presidente utilizou. Ele também disse que as portas da China estão totalmente abertas e alertou que se houver uma guerra comercial no mundo, ninguém sairá vencedor. É com você, Rosiane. Obrigada, Aline Moraes. Ainda sobre a participação lá de autoridades brasileiras no fórum em Davos, a nossa repórter da Rádio Nacional, Maíra Heinen, tem outras informações, porque o presidente do Banco Central também está por lá e fez declarações sobre a situação econômica brasileira, né, Maíra? É isso, Rosiane. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse hoje em reunião no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que a política monetária vai ajudar na recuperação econômica do Brasil, mas que são necessárias ações complementares para combater a crise. Ele afirmou que a política monetária, que inclui a definição da taxa da Selic, a taxa básica de juros da economia, não é, entre aspas, o único jogo na cidade. Segundo Ilan, ela complementa outras políticas do governo e reformas estruturais atualmente sendo implementadas. O presidente disse ainda que é necessário aprovar reformas fiscais, especialmente a da Previdência. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Maíra. E olha, lá em Davos também, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou hoje com a imprensa, disse que os investidores internacionais estão impressionados com as medidas que estão sendo adotadas no Brasil e esse avanço em relação às reformas que estão sendo feitas e, inclusive, destacou como que eles tinham ficado impressionados também pelo fato de o governo ter uma taxa de aprovação das matérias enviadas ao Congresso Nacional muito maior que gestões anteriores. E nesse pacote de aprovações comemorou justamente a aprovação da PEC do teto de gastos. Essas declarações de Meirelles vão bem na linha daquele otimismo que a gente percebe muito claramente aqui no Palácio do Planalto e quando a gente conversa nos bastidores com os integrantes do governo, que é justamente aquela aposta que após a confirmação de que a inflação ficou abaixo do teto da meta no final de 2016, a queda de juros além do que se imaginava nesse início de ano e ali a safra dando bons resultados no país, a tendência agora é de uma recuperação das commodities e também uma recuperação de mercado de trabalho a partir do segundo semestre. A gente continua falando de economia porque Carolina Pimentel tem outras informações de um relatório da ONU que traz mais otimismo aí para essa base do governo. Bem, Rosiane, a Organização das Nações Unidas divulgou um relatório hoje que prevê uma recuperação da economia global em 2017 e 2018, mas uma recuperação modesta. Para este ano, a estimativa é de um crescimento global de 2,7% e de 2,9% em 2018. Segundo a ONU, os países ainda vão continuar a ter dificuldade de um crescimento sustentável por causa da falta de investimentos, da fragilidade do comércio mundial e também da queda da produção.
redução. Para o Brasil, as projeções também não são diferentes. A previsão é a economia brasileira crescer 0,6% em 2017 e 1,6% no ano que vem. O relatório projeta também que em 2016 o PIB do Brasil teve uma queda de 3,2%. Rosiane. Obrigada, Carolina. E agora a gente continua na série sobre as mudanças propostas na reforma da Previdência. O nosso entrevistado é Leonardo Rolim, que é consultor da Câmara. A aposentadoria rural, ela é por idade, homem aos 60, mulher aos 55, tem que ter 15 anos comprovados como agricultor familiar ou as outras opções de segurado especial, que é pescador artesanal, quilombola ou indígena. Não é obrigatório ter a contribuição. A contribuição é de 2,3% sobre a venda de produtos. Se não houver venda de produtos, não tem que contribuir. O que a gente verifica na prática é que a contribuição é mínima. Além disso, muitas pessoas se aproveitam da facilidade para ter acesso ao benefício rural e muitas pessoas que não são de fato segurados especiais acabam se aproveitando da facilidade de se aposentar na Previdência Rural e se aposentam ou recebem outros benefícios como se fossem segurados especiais sem serem. Primeira mudança importante, passa a ter regras iguais à Previdência Urbana em relação ao direito ao benefício, ou seja, homens e mulheres com 65 anos de idade. Essa é a primeira grande mudança. A segunda é que agora vai ter uma contribuição obrigatória. Essa contribuição vai ser regulamentada por lei. Isso é o que diz a PEC. Então, não há ainda uma definição de qual vai ser essa alíquota, mas a ideia é ser uma alíquota pequena. O objetivo dessa contribuição, muito mais, é evitar a fraude, é separar o joio do trigo. E com essas informações, a gente encerra o Jornal hoje. Boa noite a todos, boa noite, Carolina, boa noite, Maíra. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.